Mais uma vez aqui, o nosso projeto Empreender é Hype. Vamos destravar vocês, dar aquela coragem que está faltando para que vocês se joguem dentro dessa piscina de tubarões, venham nadar com a gente no empreendedorismo. Hoje, vamos ensinar para vocês uma das coisas que são primordiais, um dos alicerces do empreendedorismo, que é vendas. Trouxe um cara aqui que é uma referência, um grande amigo, um cara que eu já admirava muito antes de conhecer, mas depois que eu conheci ele como o rei do network, é impossível alguém não gostar desse cara. Criei uma afinidade muito grande com ele e hoje é um prazer inenarrável recebê-lo aqui, meu grande irmão, Alfredito Soares. E seja bem-vindo, irmão. Bora hypar esse podcast aqui, hein? Bora. Qual é o recorde de audiência, de visualização? Cara, a gente é pequenininho ainda, os números até vergonha de falar com você, mas não, é 6 mil ainda. Aí, bom pra cacete, pô. Então vamos fazer 10, hein, galera? Bora. Eu conto com vocês aí, vamos comentar, curtir, compartilhar. Porra, vai engajando aí, mandando no grupo do WhatsApp. Vamos fazer esse episódio aqui hypar, hein? Isso aí, boa, valeu. Vou apresentar esse meu amigo aqui, Alfredo Soares, ex-vendedor de cartão. Cara, eu adoro essas... Eterno vendedor de cartão. Eu adoro essas histórias. Eu vendia pão e você vendia cartão. Mas foi fundador e CEO da X-Tech E-Commerce. A X-Tech nasceu para incomodar a Vetex, que foi obrigada a comprar, tirar aquela pedra do sapato. Fez um M&A. Após isso, se tornou um dos sócios, né, da Vetex. Teve lá participando do IPO em Nova York. Deve ter sido um momento muito, muito legal para você. Deve ter passado um filme pela tua cabeça. Autor de 3 livros, 2 best-sellers, um acabou de sair. Somos Todos uma Marca. Baita livro. Também sócio e fundador do G4 Educação, empresa que eu admiro muito, que eu faço parte, que eu sou um grande promotor e não me pagam comissão, deveriam, mas não pagam. Uma empresa assim que nasceu com a visão do Thales, do Alfredo e do Nardon e do Tony em mudar a realidade do país através da educação empresarial, gerando 1 milhão de empregos até 2030, ou seja, um baita de um desafio. É um prazer estar participando e ser uma das empresas que vai ajudar vocês a bater essa meta. Faço questão de colaborar, porque sem dúvida nenhuma, o melhor programa social que existe é o emprego. E se tem uma coisa que a gente precisa no Brasil é desenvolver os empreendedores, que quando a gente se joga na piscina, nem boinha a gente tem, né, Alfredo? A gente, na verdade, não sabe como empreender. Então, uma empresa como o G4 é uma empresa que abre muito os horizontes de nós, empreendedores, e ajuda a gente a realizar nossos sonhos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é uma das sementes que o G4 planta em todo líder que passa por aqui, da importância de se tornar um reference voice na sua cidade, no seu estado, no seu segmento, no seu mercado e ir crescendo, né? Acho que a internet ela é uma das avenidas, mas a gente incentiva muito isso e é muito gratificante ver que você assumiu essa responsabilidade e hoje está produzindo conteúdo também, está compartilhando, dando ideia e se colocando vulnerável aí de compartilhar com todo mundo o teu conhecimento. É isso aí. Inclusive, quando eu pivotei o meu Instagram para um Instagram mais profissional, o primeiro vídeo, e agora, hoje, por coincidência, a gente vai completar 1000 postagens lá, então tô aí mais de 2 anos postando regularmente, o que a gente sabe, né, que é muito difícil. Eu fiz um vídeo de migração dizendo que eu ia ali começar a trazer conteúdos relacionados ao meu dia a dia, ao back office, né, de uma vida de um empreendedor, e mostrar para eles não só as coisas boas, mas principalmente aquelas cagadas que a gente faz, as pedras que eles não precisam tropeçar, e ajudar a galera a, de fato, se desenvolver, e aquele que tiver medo ainda de destravar e se jogar, né, rumo ao empreendedorismo, que assim... Talvez, aqui no Brasil, eu não me lembro exatamente do número, mas acho que quase 80% dos empregos são gerados por pequenas empresas. Sim, então, essa proporção. Então tem como você que é pequeno também fazer a diferença no país, né? Sem dúvida. Falando do G4 agora, que como eu falei, assim, eu me sinto quase que um mas membro. Mas um embaixador membro, pô, é lógico. Qual que você acha que vai ser o maior desafio do G4 para buscar esses 1 milhão de empregos? Eu sei que já estão em mais de 300, né? Mas qual que vai ser o, tipo, hoje, dentro do cenário que a gente vive, político, até de cultural nosso, o que você acha que vai ser a maior dificuldade para o G4 em entregar essa big meta que vocês têm? Cara, uma boa pergunta, Laurence. Eu, sinceramente, acredito que não existe nenhum grande desafio para isso. Assim como tudo
de grande impacto na vida, que está associada à recorrência, frequência, disciplina, eu acho que essa meta vai ser fruto da nossa disciplina. E a gente tem, acho que eu, o Thales principalmente, eu acho que o Thales é um grande evangelista da disciplina no Brasil. A gente tem um modelo de gestão, uma liderança, uma agenda como empresa muito disciplinada. Então, quando você olha para os números, a gente está buscando esses números. Então, a gente não vê isso como um grande desafio, a gente vê isso como uma grande responsabilidade e que exige um comprometimento no longo prazo. Então, quando a gente colocou essa meta de impacto, era muito mais a gente se declarando um futuro de autocomprometimento no longo prazo do que, estamos fazendo um ano aqui com mais turmas de imersão, com mais programas presenciais, lançando mais produto, vamos ganhar dinheiro e, tá bom, é isso. A gente queria mudar esse mote que move a gente, move os alunos, move a empresa. No final, é muito sobre pertencimento. E o aluno ele não quer pertencer a uma meta da empresa faturar 1 bi. Sim. O aluno quer pertencer a uma meta de impacto. Então, quando você consegue declarar e reverberar esse impacto que você quer gerar, você constrói cultura. É a mesma coisa quando você cria cultura com o seu time interno. Você não cria cultura com o seu time interno falando para onde você quer viajar. Você cria cultura no seu time interno falando quais são os sonhos da empresa, quais são os impactos, quais são os... né? Então, eu não vejo nenhum grande desafio, sendo muito sincero, posso estar sendo um pouco arrogante, mas eu vejo uma necessidade de um autocomprometimento de longo prazo para a gente conseguir bater essa meta. Né? Esse milestone que a gente alcançou, que a gente declarou. Então, eu acho que a gente está indo no caminho. O que é estar indo no caminho? A gente tem investido na nossa marca, a gente tem investido na nossa comunidade, a gente tem investido em novos produtos, a gente tem conseguido implantar uma gestão eficiente, a gente tem investido no nosso templo, que são esses espaços do G4 que a gente tem investido. Então, assim, a gente está fazendo o playbook para ter uma marca forte, para ter uma comunidade engajada, para ter uma máquina de vendas eficiente e para ter uma gestão realmente lucrativa, que no final do dia é o que sustenta tudo isso para continuar existindo e que a gente consiga chegar lá. Então, cara, é como se fosse uma corrida daquelas de 24 horas. Você precisa trocar o pneu, você precisa... Então, são vários ciclos que a empresa vai passar diferentes. Né? Ano passado, a gente passou por um ciclo de growth, onde a gente comprou crescimento, a gente acelerou, a gente saiu de 50 para 130 milhões. Esse ano já foi um ano de ganhar mais eficiência, de estruturar, de consolidar as coisas. Então, o G4 ele vive praticamente a cada 4 meses um ano de uma empresa normal. Isso faz com que o ciclo de nível de profissional, exigência de gestão, de governança, aconteça de uma forma muito tensa, muito rápida. Então, isso pesa a cultura, isso deixa o ambiente mais pesado. Eu acho que o desafio vai ser exatamente criar esse oxigênio para que isso continue acontecendo e a gente tenha vida, né, energia, cultura, rotina, disciplina, para que a gente chegue lá. Então, eu acho que é muito mais um milestone de chegar lá do que uma coisa que a gente vai precisar ainda criar o como a gente vai chegar. Legal. Uma coisa que eu acho animal no G4 é assim, eu sou o CEO da empresa, eu fui, obviamente, o primeiro a vir. Mas vocês acabam tendo produtos para todas as escalas da minha empresa, para todas as camadas hierárquicas da minha empresa. Isso é uma coisa muito importante, você que é empreendedor, você tem que entender isso, que não adianta o Alfredo ser muito foda, os gerentes serem muito bons, se a base não falar a mesma língua. Então, eu vim para uma imersão e mentoria, óbvio que é muito bom. Eu participar de um clube e estar no meio daquele monte de tubarão, é óbvio que é muito bom. Mas eu tenho que trazer um skills pro meu time, eu tenho que ir lá investir o meu tempo, inclusive também trazendo os conteúdos que eu estou pegando aqui e levando para o meu time, porque isso é de vital importância. Ainda falando dessa transformação que o G4 passou, se não me falha a memória, saíram de 40 para 400 colaboradores nos últimos 2 anos, cresceram quase 10x. Qual que você acha que foi o maior desafio em termos de cultura para que hoje vocês tenham aquela cultura pujante que vocês têm? Porque, beleza, eu gosto muito do Hub aqui, mas eu prefiro muito mais quando eu venho para São Paulo e trabalhar lá de dentro do G4 para sentir a energia de vocês, viver aquilo lá. Tô muito conectado com o time de vocês, aprendo muito. Tô lá perto do John, perto da galera. E é muito bacana ver o que vocês criaram lá. Qual foi o maior desafio para pegar e inserir essas 360 pessoas novas dentro dessa cultura que vocês tinham criado?
Cara, eu acho que tá muito nesse... A gente identificou muito claramente o perfil de pessoa que suporta essa cultura do G4. Pancadaria. Então dificilmente uma pessoa que mora com os pais, uma pessoa de determinada visão política, etc., vai suportar esse wartime que a gente vive, né? E por que a gente vive esse wartime? Porque o Thales, que é um cara que hoje preside a companhia, ele é muito confortável no desconforto. Então isso naturalmente transborda para a empresa como uma cultura, porque ele acaba sendo o maior porta-voz da companhia, tanto para fora quanto para dentro ali. E aí eu acho também que tá o grande ingrediente de sucesso do G4, que é essa mistura do carisma que eu tenho, da disciplina que o Thales tem, da técnica que o Nardão traz. E essa sociedade, essa forma de sociedade que a gente encontrou nos fundadores, que acabam sendo os reference voice da empresa para o time para fora, cria esse equilíbrio no tempo todo, cria esse flywheel interno de exemplo, de cultura, sabe? Então é muito... isso eu acho que transborda muito pro time, impregna o time com esse equilíbrio. Agora, acho que o grande desafio, sem sombra de dúvidas, é em dar o setup do cara na companhia, então alinhar muito bem as expectativas e os interesses da pessoa quando ela entra na empresa. Então, a gente investiu, o Skills, ele é fruto do nosso investimento na nossa plataforma e trilha de onboard, para a pessoa entrar na companhia e passar por todos os processos. Opa, peraí que tem um produto aqui, foi tipo isso. A gente fez pra gente, a gente falou, cara, a gente sempre tem essa mentalidade. Né? Então não foi por acaso. A gente tudo que a gente faz pra dentro e vocês criaram isso? Não, isso é um modelo da Amazon. Né? Faz pra dentro, funcionou, tira pra fora, spin-off. Então, cara, a gente começou sabendo desse grande desafio de onboard, porque a gente já tinha passado isso em outras empresas, né? O Thales, por exemplo, teve que contratar milhares de gente em centenas de países diferentes. O Nardão na Canu e no varejo, na Dafit, a mesma coisa na RAP. Teve que crescer absurdamente em pouco tempo. Então a gente sabe que o onboard é uma joia da área de pessoas da companhia. Então a gente, cara, desde muito cedo, investiu muito em onboard. Quando a gente começou a entrar nesse momento de growth, a gente já trouxe a Marcela e já estruturou uma área de peoples ali, de facilities, people, ou seja, de tudo que envolve essa questão de estrutura, cultura, rotina, muito boa. No nível sênior, muito forte. Então, cara, eu já tinha aprendido isso lá em X-Tech, não tem como você que fugir, porque nesse momento de growth, que você vai precisar acelerar a tua contratação, cara, todo o teu processo de contratar, todo o teu processo de onboard, todo o teu processo de reter a galera, de incentivar, vai consumir muito trabalho. Então não tem como você ter alguém amador. Não tem como você ter alguém de DP. Alguém para ficar cuidando só da folha. Sim. Você precisa ter alguém muito mais sênior, pensando à frente, para poder preparar o terreno para suportar tantas pessoas passando naquele caminho. Então não adianta você botar uma ponte fraca, porque muita gente vai passar naquela ponte. Sim. Então a gente estruturou essa área. Esse foi um outro ponto que a gente viu. E aí, obviamente, a gente teve que ir trazendo novas governanças, né? Entre os sócios, entre os fundadores, entre os diretores, entre os líderes, entre os times. Então a gente foi criando, né? Foi evoluindo a nossa governança. E aí a gente, com isso, criou novos rituais da companhia. Então esses novos rituais, né? Inclusive, a gente está presente no escritório, a gente tá no final do mês até a meia-noite junto com os caras. Então foram nascendo esses novos rituais na companhia, que também ajudaram a reforçar e a colocar esses limites, esses termômetros, para a gente estar sempre podendo sentir como é que tá o clima, para a hora poder apertar, a hora poder aliviar. E não é uma coisa que você escreve na parede, missão e visão, esses são os valores, e vai acontecer. É uma coisa que você tem que ir regando todo dia, e vendo, aliviando, e apertando, e fazendo. Mas sem sombra de dúvidas, a convivência é algo fundamental. Então, se você me falar assim, Alfredo, então qual foi o principal pilar desse crescimento e dessa cultura? Foi o presencial. Né? Sim. Foi o modelo híbrido, né? 5 vezes por semana no escritório, 2 de casa. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um grande acerto da gente liderando o negócio. O Thales defendia isso desde a pandemia. A gente sempre apoiou essa decisão.
E foi um fator de sucesso pra gente construir uma cultura, manter a galera. Então, isso também funcionou muito bem. Pegar alguns ganchos do que você falou. Primeiro, assim, cultura é top-down, né? Não adianta eu exigir alguma coisa do meu time que eu não esteja disposto a fazer. Isso é, para começo de conversa, é isso. E outra, uma fala muito boa, que inclusive eu levei para dentro da minha empresa, eu sei o João falar isso, que é o responsável por entregar, né, a bagaça toda ali, que quando ele foi contratar o time de RH, ele falou assim, aqui eu não posso errar. Porque se eu errar aqui, eu vou errar em todo o resto. Então aqui eu tenho que ser, tipo, muito assertivo. Mas pegando um outro gancho, nós vivemos num mundo extremamente ansioso. A galera quer as coisas da noite pro dia e acha que você vai chegar no topo do Everest lá e tá tudo bem, acabou, zerei a vida, vou para casa. E você zerou a vida. Cara, você foi lá em Nova York lá fazer o IPO. O que te motiva você a levantar da cama e ser um cara que bota tanta energia no G4? Porque você é um cara muito presente, você é um cara pra gente que é cliente, que tá interno ali, você é um cara muito dedicado. O que ainda faz com que o Alfredo esteja aqui de alma e coração mesmo? Que grana não é mais, né? Tá rico já, né, irmão? Tamo confortável. Cara, vou contar uma história rápida pra tentar deixar isso registrado. Eu fiz o IPO numa quarta-feira em Nova York, dia 21/7/2021. A empresa, nesse dia, bateu 3,2 bilhões de dólares. Foi um momento financeiramente, profissionalmente, indescritível. Sensação de acordar, primeiro de não dormir, né? Sensação de se arrumar, de entrar no ônibus com a galera, de chegar lá e ver a Bolsa de Nova York, a bandeira da tua empresa, e entrar, ficar no saguão, e o discurso, a abertura de capital, o sino, a foto oficial. Nossa, assim, de arrepiar quando eu lembro daquele dia, daquela circunstância. E a gente foi à noite pra balada, comemoramos, e no dia seguinte eu acordei e peguei um voo e cheguei em São Paulo. Nesse dia que eu cheguei em São Paulo, estava tudo organizado para eu não participar da imersão. Eu não iria participar da imersão, e eu chego, e antes de ir pro Rio ver minha mãe, venho aqui para dar aula e fazer a mentoria com a galera numa sexta, num sábado e num domingo. O meu primeiro final de semana após a IPO foi trabalhando, né? E aí é o que você falou, cara. O que faz você ter essa energia? Cara, eu acho que uma das grandes vitórias, e eu acho que vitória é uma coisa, sucesso é uma coisa, felicidade é uma coisa. Uma das grandes vitórias que eu carrego na minha vida foi encontrar cedo o meu lugar de potência. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer de fazer. Que é ser esse embaixador, é ser esse evangelista, é ser esse cara. E eu sei, entendo e aceitei que um dos ativos que o Alfredo entrega é uma questão de energia, de criatividade, de otimismo. E é uma coisa que eu não sabia. Não é que eu treinei, eu estudei para isso, ou comprei algo que faça isso. Mas é algo que eu fui percebendo com o tempo. Que tinha valor, né? Que tinha valor, que as pessoas precisavam e que fazia diferença na vida das pessoas. E eu fui aceitando aquilo e falando, cara, é aqui que eu tenho que me posicionar. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu consiga transbordar para as outras pessoas e que aquilo vire um ativo para as outras pessoas. Que eu acho que no final do dia é essa energia que é transferida através do meu jeito, do meu carisma, da minha forma leve de tocar as coisas. E o Mariano fala muito isso, né? E o Mariano é o grande mentor que eu tenho na minha vida. O Mariano, ele fala que quando você tem uma empresa, se você coloca as pessoas nos seus melhores lugares, não tem como aquilo dar errado. Porque a habilidade das pessoas vai fazer com que aquilo dê certo de alguma maneira. Então, eu acho que o G4 é como se fosse esse lugar. A oportunidade de eu estar aqui, convivendo com várias pessoas, aprendendo o tempo inteiro, do jeito que eu gosto de aprender, que é convivendo, que é trocando ideia, que é ouvindo o problema. Então, é como se essa comunidade que o G4 se transformou fosse o oxigênio pro Alfredo ser o Alfredo. Pra eu ser criativo, pra eu ter conhecimento, pra fazer intercâmbio intelectual. Então, eu não sou conselheiro das empresas, advisor e tal, embaixador, porque eu preciso da grana. Eu sou porque eu tenho tesão. Uhum. Eu sou porque eu gosto, porque aquilo me alimenta. Eu prefiro aprender daquela forma do que ler um livro. E eu entendi isso e aceitei. Falei, cara, é isso. E tudo bem.
Ah, mas um CEO tem que ler 70 livros por ano. Tá bom, mas eu vou relacionar com 300 pessoas. E é dessa forma que eu funciono. Então eu também comecei a encarar isso como um trabalho. Então eu visitar a operação, conhecer negócio, estar gravando aqui com você, é como se eu estivesse lendo livro. Eu preciso disso para poder me alimentar, para poder ser criativo, para poder ter experiência, para poder entregar valor na outra ponta e para poder impactar as pessoas, que no final do dia é o que a gente quer com o nosso trabalho. Sim. O nosso trabalho, ele tem o primeiro objetivo, enriquecer a gente. E o segundo objetivo é impactar as pessoas. É isso que vai fazendo o flywheel da felicidade pessoal, dessa, né? Então, cara, o que me motiva, o que me faz continuar nesse jogo, sem sombra de dúvidas, é estar no meu lugar de potência. Então, quando eu tô dando aula, eu tô no meu lugar de potência. Quando eu tô gravando podcast, eu tô no meu lugar de potência. Então, eu identifiquei isso e eu considero isso o meu trabalho. E levo isso a sério na disciplina necessária de, cara, eu tenho que fazer isso. Então, pô, se eu vou dar uma aula, eu vou estar em jejum para estar na minha melhor versão. Se eu vou gravar um podcast, pô, eu vou almoçar 2 horas antes para poder chegar lá na minha melhor versão. Então, você vai se preparando para aquilo, vai se hackeando para que você entenda que esse é o teu jogo. Esse é o teu esporte. E aí eu acho que é isso, cara. Agora, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de futuro, realmente o G4, não de maneira preditiva, mas ele foi acontecendo e tomando uma proporção que ele realmente se transformou, acho que no grande legado do Alfredo, do Thales e do Nardon. Né? Então, eu acho que... A brincadeira ficou séria. Sem sombra de dúvidas, o G4 ele é o nosso legado, porque a gente acaba se tornando um canal, um produto, o gestor da empresa, mas o fato da gente carregar essa bandeira de cofundador, né, de fundadores, do negócio, que é o que você falou, que é hoje, eu posso de novo estar sendo um pouco arrogante, mas é hoje a principal plataforma de gestão de gestores do Brasil, de pessoas que querem aqui no G4 compartilhar a ambição. Porque a ambição, ela é igual o fogo, ela vai morrendo com o tempo. Você vai conquistando as coisas e a ambição ela vai sumindo. Quando você vê o grupo do G4, os alunos que estão aqui, são pessoas altamente bem-sucedidas, que já compraram a sua casa, já compraram o seu carro dos sonhos, já viajam para onde querem, mas elas ainda querem construir. Elas não querem parar. Então, o G4 é o lugar para empreendedores que não querem parar, sabe? E isso faz com que a gente consiga ter uma sociedade com o mesmo pensamento que a gente. Porque a gente, para a sociedade, somos os gananciosos, somos os malucos, os obcecados. É isso. A gente ouve da nossa família o quê? Não para de trabalhar. A gente ouve da nossa família, pô, não tem tempo pra nada. Então, toda a frase que a gente é crucificado pelos nossos amigos, pela nossa família, pela sociedade, aqui no G4 é diferente. Porra, vai lá, irmão, é isso mesmo, porra, do caralho, porra, vamos fazer, porra, então... É todo mundo vivendo a mesma vida, né? Todo mundo vivendo, barco, então... Com os mesmos problemas, então, no final do parecidos. dia, a gente acaba compartilhando de uma ambição gigantesca, e aí aquilo impregna, né? Aquilo fala, caraca, pô, o cara fez IPO, porra, eu quero crescer, porra, o Rogério gerou mais 1000 empregos, porra... Então aquilo ali, cara, vai fazendo um bem pra gente. Então o oxigênio, o G4 é o oxigênio pro empreendedor de alta performance. Legal. Você sabe, como eu falei assim, eu conhecia você já antes de vir pro G4, e quando eu estive aqui, que eu conheci quem você é nos bastidores... cara, você é um cara incrível, mas sabe qual foi o dia que você ganhou meu respeito de verdade? O dia que a gente ficou num sábado de manhã, 1 hora no WhatsApp conversando, quando você me contou sobre o Mariano. Não sei se você lembra disso. Aquele dia você ganhou meu respeito de verdade, cara, porque a admiração que você tem por aquele homem é uma coisa que poucas pessoas no teu lugar têm a humildade de ter. Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles assim da importância de você escolher um mentor. Você levou sorte, você teve um grande mentor. A importância que o Mariano tem pro profissional que você é hoje, talvez até pra pessoa que você é hoje. Cara, a importância e influência é gigantesca. Eu já falei para ele, falei no IPO para ele, no dia de tarde, a gente tava no happy hour que teve antes da gente ir pra balada, comemorar, e eu virei pra ele e falei, você sabe que se tiverem 10 mil pessoas me aplaudindo e você não tiver me aplaudindo, é difícil. Porque a tua aprovação pra mim é uma aprovação muito importante.
Porque você que me provocou para começar a dar palestra, você que me provocou para começar a dar aula, então, muito do que a minha vida... Quer dizer, muito não. O caminho, a direção para onde a minha vida foi ele que plantou. Não fui eu. E ele fala isso pra mim abertamente. Ele é um cara de pessoas total. Ele fala, eu enxerguei essa parada e você foi lá e fez. Executou. Exatamente. Então eu só te apontei. Falei, ó, teu lugar de potência ali. E você tem me honrado. Muito isso. E a gente troca isso direto, até pra você ver, né? Vou mostrar aqui ao vivo. Não sei se a galera vai conseguir ver, mas você vai poder ver. Isso aqui era outro dia, a gente se falou hoje, mas... Eu mandei pra ele, botei assim, ele pegou meu livro, que ele veio no Brasil, a gente se encontrou, aí eu falei, lê com atenção os agradecimentos. Aí ele botou, já vi. É a mensagem muito bonita também. Aí eu botei, sempre honrar o que você fez por mim, você e Geraldo mudaram a minha vida. Aí ele, não mudamos, apenas tiramos algumas lâminas de papel que você achava que era parede. É você que fez e fará muito mais ainda, orgulho máximo. Então, assim, é uma relação que eu me sinto no comprometimento de sempre honrar os caras. Então, cara, todo podcast, toda frase, toda palestra, toda oportunidade que eu tenho de poder citá-los, é como se eu estivesse recarregando a minha energia, sacou? Perfeito. É um pouco isso. Muito bom, cara. Somos todos uma marca, né? É teu último filho. Eu falo pra todo mundo na minha empresa assim, primeiro assim, eu estou CEO, eu sou vendedor. Se tudo der errado, eu sou igual a você. Vou vender coco na praia, não vou passar fome. Me orgulho de ter como profissão vendedor. E eu falo que a gente tem que se vender o tempo todo. Não é porque você está no financeiro que você não é obrigado a se vender. Você precisa vender pro teu chefe que você é um cara comprometido, que você é confiável, que você é competente. Não é só quem vende um produto ou um serviço que é vendedor, né? Então eu queria uma dica do rei do network, o cara mais amado do Brasil. Como você criar uma marca de respeito, autêntica. Assim, quais as dicas você daria para quem quer criar um personal branding de sucesso? Primeiro, encontrar sua identidade. Isso é fundamental, né? Eu acho que você encontrar a sua identidade, você encontrar as suas características para que você possa reverberar as suas características, você encontrar os seus defeitos para que você possa administrar os seus defeitos. Mas eu acho que criar uma marca, seja para uma empresa ou seja pessoal, é uma coisa muito simples, cara. É sobre ser interessante e não interesseiro. Acho que essa é a grande frase do meu livro. E para mim é a maior definição de marca na atualidade. Porque as pessoas hoje têm acesso a todas as informações. As pessoas hoje elas têm um timer de atenção muito pequeno. A facilidade é muito grande. O barulho de comunicação é gigante, é muito alto. A dispersão ela é quase um ponto comum. Então, no final do dia, quem chama atenção é quem consegue ser mais criativo. Quem retém atenção é quem consegue ser mais interessante. Então, é muito sobre ser interessante. E quando você fala sobre ser interessante para uma pessoa, para uma marca, é sobre não falar de você. É sobre falar do que interessa para sua audiência. Então, é como se você tivesse a humildade intelectual para ser comum e corrente. Para falar o que importa para o outro. Então, uma marca maneira, não é porque o Guaraná é um refrigerante que ele só tem que falar de refrigerante. Pô, ele pode falar de esporte, ele pode falar o que interessa pro público dele. Não é porque a Philips é uma empresa de fazer lâmina de barbear, né, uma das áreas, que ela não pode patrocinar um carro de corrida. Então eu acho que as marcas e as pessoas, elas precisam se tornar uma marca. O que é se tornar uma marca? É encontrar a sua identidade e reverberar a sua identidade. Se conectando com as outras pessoas. E quando você entrega valor para alguém, você nunca vai ser esquecido. Então, no final, é simples, mas trabalhoso. Essa é a grande verdade. A gente tem vários exemplos desse. O Adib está transformando um remédio genérico, uma indústria farmacêutica de genérico, numa das marcas mais desejadas do Brasil, pô. Sim, sim. Super autêntico, né? Sacou? Por quê? Ele encontrou a identidade dele. Quantas vezes ele não ouviu, porra, ostentador, porra, fanfarrão. Cara, ele encontrou a identidade dele. Qual é a identidade dele? Disciplina, vive intensamente, sei viver bem. Porra, mereço as coisas que eu tenho. Trabalhador pra caramba. Porra, exato. Sim. Então, e aí, pegando um gancho com o que você falou nessa, na questão anterior, a gente vive num mundo de multigerações.
Então a gente nunca teve tantas gerações diferentes convivendo simultaneamente no mesmo layer da vida ali. Então hoje na tua empresa, quantas gerações você lidera? Se liderar um cara de 18 anos hoje é completamente diferente de tu liderar um cara de 20, que é completamente diferente de você liderar um cara de 30, Sim. que é diferente se tu tiver um cara de 50, como você lidera. São outros anseios. São outras influências, outras motivações, outras percepções de valor e tudo. Então, isso faz com que a gente tenha que... E aí eu vou dar pra galera o que eu acho ser o grande ativo da próxima década. Isso faz com que, obrigatoriamente, quem quer liderar seja um excelente comunicador. E se comunicar não é só oratória. É escrita, é imagem, é verbal, é silêncio, é posicionamento, é tudo. Comunicação assertiva mesmo, né? E aí, eu chamo de comunicação programática, né? E aí, eu falo pra você, quando você olha pra história do mundo, qual foi o poder que mudou sempre, ou que foi fundamental, principal, nas grandes transformações do mundo? A comunicação. Então, se você pega Jesus, se você pega de Jesus a Hitler, se você pega... Todos esses caras eram grandes comunicadores. Sem dúvida, sem dúvida. Das suas épocas. Hoje, o comunicador da nossa época, o cara tem que ter muito mais repertório, porque é uma época muito descentralizada. Então, uma empresa não tem mais um garoto propaganda. Uma empresa tem vários embaixadores. Uma empresa não tem mais um dono. Uma empresa tem vários multiplicadores. Então, vários líderes. Então, essa que eu acho que é o que eu acredito, assim. Lá na THX, quando a galera entra, é um mês de onboarding para eles sentar na cadeira e executar o que eles precisam executar mesmo. Então a gente também, assim como você, a gente valoriza muito o período de rampagem. Inclusive, esse foi um dos deveres de casa que o Nardon me deu nas conversas que eu tenho com ele. A pessoa tem que garantir que em 30 dias ela vai entregar pelo menos 75% da eficiência do que um cara experiente do teu time entrega naquela função. Simples assim. Então a gente trabalha para isso. E o primeiro curso que tem lá dentro do PDI, no primeiro ciclo de PDI, o primeiro ciclo ele é travado. 80% já é pré-definido. Todos estudam oratória. Eu ensino o dev, que eles saíram de dentro de uma caverna, né? Eles não se comunicam, a conversar. Eu tinha um dev lá, que tenho, né, até hoje, que é uma história bem engraçada, assim, quando ele ia falar comigo, ele fazia apneia. Ele é bem branco, assim, ele ia ficando vermelho. Cara, ele não conseguia se comunicar. E hoje ele tá lá na frente de todo mundo, apresentando o conteúdo, ensinando, porque ele aprendeu a se comunicar, porque isso é realmente inegociável, sabe? Você não saber nem se comunicar hoje, você tá morto mesmo. Tem um estudo do Vanto Group, que foi um treinamento que a Vetex fez antes do IPO, que nem tinha IPO na mente, a gente fez por conta do fundo de investimento que entrou, né, da SoftBank, da Riverwood, que é muito interessante. A Olga, que é a pessoa que ministrou esse curso, ela falava, a alta performance de uma empresa, 82% está na forma como ela se comunica. Bizarro. Porque conforme você vai tendo qualidade na comunicação, as pessoas vão entendendo mais e mais rápido. Então isso traz uma eficiência gigante. E ela fez alguns exercícios provando pra gente que uma pessoa, para entender 100% do que você está falando, normalmente demora em torno de 4 a 6 trocas. Tentativas. Então eu desafio vocês que estão assistindo a gente a pegar o funcionário de vocês, o colaborador, falar alguma coisa para eles e falar assim, repete para mim o que você entendeu. E você vai ver que normalmente isso demora até você realmente estar 100% alinhado ali. Muito legal. Bom, a gente meio chovendo molhado, né? Nós somos vendedores, então a gente sempre vai defender essa categoria. E eu falo assim que pro jovem que vem de classe baixa como eu, é uma das formas mais fáceis de você conseguir conquistar a independência financeira, se você for um bom vendedor. Você aprende a vender qualquer coisa, depois você aprender qual que é o macete do negócio. Como que você, Alfredo, convenceria um jovem hoje a virar vendedor? A não ter vergonha de dizer que é vendedor como a gente tem orgulho de dizer. Como que você convenceria? Não ter vergonha? Como você convenceria um jovem a ser vendedor, a investir o tempo dele, a energia dele para estudar, para ser um vendedor? Porque já foi isso o tempo que só talento era o suficiente para vender, né? Hoje em dia, se não tiver o mínimo de técnica, você não vende. Como que você convenceria ele a botar energia para se tornar um bom vendedor? Eu acho que a melhor maneira de você convencer alguém a ser vendedor é você mostrar números para a pessoa, né?
Eu acho que essa é a forma mais fácil de você mostrar o quanto ele vai precisar trabalhar para alcançar. Então, acho que eu faria um exercício de, cara, quanto você quer ganhar? Porra, você quer ganhar 10 mil reais? Porra, no Instagram e no TikTok tem muito aquela coisa. Quer ganhar 1 milhão? Venda 1000 produtos. Sabe qual é? Aquela venda para 1000 pessoas, um produto de R$1.000. Sim. Quer ganhar venda para 10 mil pessoas, um produto de R$100. E aquilo ali é uma coisa que, pra mim, e eu acho que pra muita gente, realmente vira um gatilho. Porque realmente você olha pra aqui e fala, porra, arrumar 1000 pessoas pra comprar um negócio de R$1.000... É possível. Não é tão assim, tão difícil. Agora, pô, pega 1000 pessoas e divide por 300 dias no ano. Ué, dá só 3 pessoas por dia. Vou botar 4 aqui. 4 pessoas por dia. Ou seja, se eu conseguir fazer 4 vendas por dia em 300 dias... Vendi 1 milhão. Eu vendi 1 milhão. Então, a melhor maneira, eu acho, de convencer, né? Não é você vender para a pessoa, mas é fazer ela te comprar. E fazer ela te comprar é você conseguir conectar o sonho dela, a vontade dela, com o caminho para aquilo. E aí, quando você consegue tangibilizar isso, a pessoa vem. A pessoa acredita. Porque no final do dia é isso. Se alguém virar e falar assim, cara, se você malhar todo dia, você vai no final emagrecer tanto. A tua chance de malhar todo dia aqueles 20, 15 minutos é muito maior, pô. Porque você criou esse milestone lá na frente. Então eu acho que essa seria a maneira que eu convenceria o vendedor. E eu sou super alinhado com o que você está falando. Vendas é a ferramenta de maior transformação que existe na sociedade. Se você me apresente um médico e um vendedor que estudaram o mesmo número de horas, e você vai entender que o vendedor é muito mais rico que o médico. Sem dúvida. Então, se o cara for vendedor, se ele documentar, se ele for organizado, se ele investir na imagem pessoal dele, se ele aumentar o repertório de conhecimento dele, se ele investir na ambiência dele, ou seja, onde ele frequenta, as oportunidades que vão aparecendo para ele sempre vão ser muito maiores. Você não existe um vendedor profissional desempregado. Sem dúvida, sem dúvida. Não existe. Todo Porque mundo, sempre tem vaga para um cara bom de vendas. É verdade. Sempre tem vaga. Não tem limite dentro de empresa nenhuma, inclusive do G4, tenho certeza disso, ainda mais conhecendo o Jonathan como eu conheço, que se aparecer um cara que ele saiba que o cara é bom, esquece. O cara vem. Só tem um ponto pro vendedor que tá mandando bem. A venda, ela tem muitos sentimentos dentro da venda. Você tem a raiva quando o cara some, você fica com tesão, você fica feliz. A venda é uma bola de emoções ali. Né? Durante o dia você passa por várias emoções diferentes. E tudo que mexe na nossa emoção vicia a gente. Então, vender vicia. Viciadinhos dopaminérgicos, né? Vender vicia. E quando você fica viciado, você para de evoluir e só vende. E o que vai fazer você romper outros níveis não é só vender. É conseguir fazer com que os outros vendam. É conseguir pensar estratégia. É conseguir formar time. É conseguir criar cultura. Então, não necessariamente é ser um bom vendedor. Mas é você conseguir criar um bom exército de vendas. Para mim, a principal característica do John. Você fala assim, o John é um bom vendedor? Não me parece ser um bom vendedor. Mas ele é o maior general de vendas que eu conheci da minha vida, talvez. O cara pra formar time, né? Botar direção, botar meta, fazer conta, preparar. É um monstro sagrado. Agora, negociar e tal, não sei se é... Nunca vi se é essa a característica dele. Entende? Então, eu acho que o vendedor, ele não pode se viciar em vender, ficar ali buscando ter aquelas emoções e acabar não evoluindo, não se capacitando, não treinando. E é o que acontece. O cara que fica bom de venda e tem volume, o cara fica vendendo. E na história da venda você vê vários caras desses. Você vê cara que vende a vida toda plano de saúde. Vendeu a vida toda seguro de vida. Por quê? Porque o cara se limitou a ficar vendendo. A zona de conforto dele também ali, né? Mas se você for um bom vendedor, você arruma recurso. Se você usar esse recurso para evoluir, você vira um bom profissional. Se você vira um profissional, você ganha melhor. Se você ganha melhor, você investe em você, você se torna um gestor. Então, o crescimento não está em você ser bom tirador de pedido ou bom vendedor. O crescimento está em você se desenvolver.
Sim. Falar em desenvolvimento, uma coisa que a gente tem em comum, você é um cara que faz esporte desde criança, né? Jogava polo, agora brinca com a tua pipinha lá no kite, até acabou de participar, né, do Rally dos Sertões lá. Qual a importância do esporte para o profissional e para a pessoa que o Alfredo é hoje? O quanto que isso te moldou? Eu sou suspeito a falar porque para mim não tem o outro lado, né? Eu vivi no esporte, meus amigos são do esporte, então eu simplesmente não vivi o outro lado da moeda. Então, para mim, tudo que eu vejo hoje que eu me tornei de habilidade, de skills, veio do esporte. Veio do surf, veio do polo. A maioria veio do polo aquático, né? Então, na minha visão, o esporte, ele te dá a disciplina, ele te dá o espírito em equipe, ele te dá a competitividade, ele te dá o foco, ele te dá o treino, ele te dá a escutativa, né? Você tem que saber ouvir bem o que o teu técnico tá falando. Então, cara, o técnico não pode falar, pô, vai pela ponta e cruza, aí você vai pela ponta e chuta, né? Não tem essa margem no jogo. Então, ele te ensina a ouvir, ele te ensina a fazer o que você ouviu e não a fazer o que você acha. Por outro lado, a ousadia dentro do esporte é o que faz os gols históricos, é o que faz os gols mais bonitos. Então, você também tem que, no final do dia, ter a tua identidade, saber o momento de arriscar. Então, acho que, no final, o esporte ele é um grande simulador de uma carreira de alta performance. Sim, sim. O que eu aprendi de principal no esporte, de alto desempenho, é primeiro a ter coachability, aprender a aprender. O que é uma coisa que não é tão simples como parece. Não. E o segundo é ter pensamento de longo prazo. Porque no começo, vamos falar do kite, que é o teu esporte acho, do momento, né? Pô, 30 horas tomando surra, pô. No começo, você evolui bem rapidinho. Mas dali, para você evoluir mesmo até o ponto de você competir, cara, o progresso é muito lento. Então você ter estômago, ter paciência para fazer aquilo ali, às vezes, durante meses, para evoluir só um pouquinho, cara, isso é uma aula de criar paciência mesmo, sabe? De entender, de gostar do processo, de gostar da jornada, de aprender que o resultado, ele tá do outro lado da montanha. Tem que ter estômago para aguentar isso, né? Você é um vendedor mais... viveu uma era mais tradicional. Hoje em dia as coisas mudaram muito, tá muito mais digital. Marketing tá muito caro. Tá cada vez mais difícil de anunciar, né? Porque tá muito caro. O que você daria... Mídia tá caro, mídia, marketing não. Mídia, quis dizer mídia. O que você daria de dicas para quem não tem, às vezes, um caixa para poder ir lá e investir num Google Ads ou num Meta para poder fazer isso, para poder crescer um pouquinho mais orgânico, pelo menos no começo? O que você daria de dica para quem tá levando o seu negócio pro digital? Porque hoje em dia não tem como você não tá mais no digital. Cara, acho que não tem como fugir de Instagram, TikTok, produção de conteúdo diária. Testar várias estratégias para produzir conteúdo diário. Acho que hoje esse é o canal de venda mais barato e escalável que existe no mundo. Você tem vários negócios de bolo, de tudo que nasceram e vivem do Instagram. Né? E aí, você tem várias formas de uso. Tem aquela pessoa que abre, posta, mas não responde o comentário, não manda no grupo do WhatsApp o post que fez, não manda direct pra ninguém, não comenta o post de ninguém e fala, isso aqui não dá resultado. Tô falando de usar a rede social, na sua essência. Sim. Participando, comentando, participando de grupo, mandando direct, entendeu? A X-Tech... A galera que leu meu livro, Bora Vender a Melhor Estratégia de Atitude, depois eu vou deixar de presente pra vocês aí, ouvinte do Hype. Simplesmente, cara, eu tinha um combinado com o time, eu tinha um alinhamento com o time, que, teria Nutella e teria as coisas lá na despensa da empresa, se todo mundo mandasse pra 10 pessoas por dia um convite pra conhecer a X-Tech. Porque tava começando Instagram naquela época, e aí entrava lá e falava, oi, tudo bem? Trabalho na X-Tech, uma plataforma de e-commerce, tô vendo aqui que você tem um Instagram de moda, se você quiser criar uma loja, tá aqui um cupom de 2 meses grátis. Então, 30 funcionários, mandando 10 mensagens cada um por dia, eu mandava 300 mensagens por dia, 1.500 mensagens por semana, 6.000 mensagens por mês. Não importa que o resultado era 1%, eram 60 lojas. Sim, sim. Sacou? Num esforço muito pequeno de todo mundo. Então, acho que, cara, essa é a maneira orgânica mais simples que existe e ainda com muito espaço para poder dar certo. Agora, uma coisa que eu defendo muito é que nenhum marketing vai substituir o teu produto. Então, quando você, dependendo do negócio que você tenha, se o teu produto tiver um custo barato, use o teu produto como marketing.
Escolha, faça permuta, troque, post pelo teu produto, manda o seu produto para pessoas interessantes com potencial de consumo. Tem um case muito maravilhoso do Netão. Bom bife. O Netão, quando ele pegou, ele abriu quando abriu no Brooklyn ali, ele pegou e o cara da equipe dele me mandou uma mensagem falando, pô, Fred, a gente tá escolhendo alguns influenciadores pra poder mandar carne e tal, não sei o que lá. Aí ele me mandou 3 kitzões de carne. Aí, parou de mandar. Cara, o que eu fiz? Mandei mensagem, falei, pô, e aí e tal? Porra, manda aí carne e tal. Então, pô, a gente tá fazendo outra estratégia e tal, pô, beleza, tamo junto. Aí ele veio aqui no podcast e ele falou, cara, a gente faz isso mesmo, a gente pega algumas pessoas que é o nosso público, que tem o nosso perfil, a gente vai, manda um primeiro kit pra poder gerar aquela autoridade, aquela divulgação. Aí a gente pega, vê onde a pessoa mora, vê se a gente tem um açougue perto, manda um segundo kit e acostuma a pessoa a consumir o produto dele. E é muito bom. O negócio acaba e a pessoa acaba falando, puta, mas onde é que eu compro aqui perto? E aí a pessoa acaba virando meu cliente. Então, cara, eu costumo falar muito isso pra quem é dono de pet shop, quem é dono de supermercado. Eu tô no conselho de uma rede de supermercado no Rio, do Prix, e eu falo com a Vivi, que é uma excelente líder lá, uma pessoa incrível. Eu falo, Vivi, a gente é um supermercado. Não faz sentido nenhum a gente não usar o nosso produto como marketing. Ué, mas como assim, Alfredo? Cara, o nosso produto, vamos criar um voucher de R$1.000, de R$500 e vamos escolhendo vários, vamos botar para todo dia pelo menos 20 pessoas, 10 pessoas virem fazer compra aqui com o nosso cupom, com o nosso presente, para elas produzirem conteúdo pra gente, para elas postarem. 10 pessoas por dia são 10 conteúdos por dia, vezes 5 dias são 50 conteúdos diferentes que a gente vai ter numa semana. 200 conteúdos no mês. Imagina quantas pessoas não são impactadas. Agora, tu acha que essa pessoa que ganhou R$500 vai vir aqui e vai consumir só R$500? É verdade. Não vai. Ela vai vir aqui e vai consumir 700, vai consumir 1.000. Ou seja, vai acabar se tornando um marketing de graça. Então, no final do dia, você tá criando um budget. Por quê? Porque essa pessoa talvez não viria aqui fazer compra. Ela só tá vindo porque ela recebeu, mas ela não recebeu. Ela, na verdade, a gente comprou o conteúdo dela. Se a gente tá pagando R$500, dependendo do nosso markup, a gente, na verdade, tá gastando 350. Sim, isso que eu ia falar. Você vai gastar 50% desse valor, cara. Então, tu gasta muito menos e tu cria. Qual é o problema? Onde as empresas erram nisso? Ah, faz com 1, com 2. Aí, meu irmão, não vai dar resultado. Entendeu? Você tem que pegar uma iniciativa dessa e volumar a iniciativa. Então, pô, eu não vou ter resultado no G4 colocando um influenciador na turma fazendo post. Eu vou ter resultado no G4 na hora que eu colocar 5 influenciadores por turma, 10 influenciadores, na hora que eu pegar os influenciadores e convidar os caras para um evento, na hora... Aí eu vou começar a ter resultado, que é o que a gente tem investido hoje fazendo isso. Então, acho que essa é uma boa dica para esse desafio que você falou. Vamos pegar um exemplo do G4 e do Lawrence. Vocês nunca pediram para eu indicar vocês, mas o valor que vocês me entregam é um valor interessante. Tipo, super satisfeito com tudo que eu consumi do G4 até hoje. Então, naturalmente, eu vou comentar com aquele amigo meu que eu sei que tem uma dor parecida com a minha. São duas coisas que acontecem, né? A primeira é você entregar valor, você entregar o que você prometeu, a experiência. Sim. E o segundo é você criar essa plataforma que estimula a indicação. Então, porra, nossos ambientes são muito instagramáveis. A gente sempre, em todos os eventos, coloca fotógrafo para fazer excelente conteúdo para vocês poderem usar. Então, se a gente parar para descrever, são vários estímulos que a gente tem para que você transforme a sua experiência no G4 em conteúdo e que você poste, eu chamo isso de indicação indireta, que é quando você posta, etc, compartilha, fala da gente, usa uma camisa, usa um boné, você não está indicando a gente, é uma indicação indireta. Sim. Eu estou te transformando em mídia. Eu te transformo em vendedor quando aí sim eu crio um programa de incentivo, quando aí sim um programa de remuneração, quando aí sim eu começo a pegar e te ligar e falar no último dia do mês, fala, Lawrence, tudo bem? Cara, tem 3 amigos aí pra indicar aqui pro final do mês e tal. Aí eu tô te transformando em meu vendedor, em indicação. Sim. Então, agora, é outra coisa. As empresas, elas vivem de indicação e elas não têm uma estratégia. Elas simplesmente, a indicação acontece. Cara... Uma empresa que tem 20%, 30% de receita vindo de indicação, tem que ter um head de indicação. Tem que ter um cara responsável para poder cuidar
desses eventos, porque a indicação ela pode acontecer de várias formas diferentes. Legal. O que não está no seu currículo? Eu tenho um negócio para contar, você falou, pediu um exemplo, veio na cabeça. Mas eu tenho um exemplo muito interessante que eu tive hoje. Eu fui almoçar hoje no Oleia, aqui em São Paulo, que é um restaurante que a gente vai sempre, e tava um grande amigo meu, Júnior, que é CEO e founder da Hardcore Footwear, né? E ele acabou de fechar com o MC Daniel. Então ele pegou e falou assim, cara, o cara postou, deu 78 mil acessos no site e 1.500 compras na pré-venda. Só que eu tô com medo do cancelamento porque eu vendi na pré-venda, ou seja, tem mais 45 dias pra produzir o sapato. Aí eu, cara, virei pra ele e falei assim, vamos lá, tu pegou o pixel das 76 mil pessoas que entraram no teu site? Então já começa a usar o pixel pra essas pessoas com um cupom de desconto do teu CAC, com a imagem do Daniel, pra tu já converter esse alcance em cliente. Essas 1.200 pessoas, você já liga pra elas e dá um cashback pra elas poderem comprar algum produto de você, pra você girar o teu inventário, pra que elas já tenham um produto teu antes do produto do MC Daniel chegar. Você já começa a usar esses 1.200 compradores para girar o teu inventário. Quando o cara comprar o tênis, você tá tirando a expectativa dele daquele tênis ficar pronto e ele vai começar a usar a tua marca antes daquele tênis chegar. Então você vai ter menos cancelamento. E cria um storytelling de durante esses 45 dias, a cada X dias, você ir mostrando foto da produção, foto do tênis, foto da palmilha, você ir transformando aquela ansiedade em uma novela, em uma experiência para que ele... É quase storytelling, né? Da jornada de compra do cara. Isso vai aumentando a tua chance de, criar uma relação com esse cliente. Cara, ele pirou, né? Ele falou assim, caraca, meu irmão, não sei o que lá. Ele anotou tudo, falou, perdi até a fome. E eu falei pra ele, cara, é isso. Agora, quem deveria pensar isso? Teu profissional de marketing. Por que o cara não pensa? Porque o cara tá recebendo demanda idiota para ficar resolvendo o tempo todo da empresa. O cara não tá pensando de forma estratégica. E eu acho que é isso que a gente tenta entregar no G4. Uma mentalidade de olhar para as coisas de uma forma muito diferente. Eu estava aqui no último evento que a gente fez, e aí eu estava com um grupo de pessoas que me cercaram para falar, esses eventos valem a pena, não valem? Eu falei assim, galera, o evento não é só fazer por fazer. Você tem o evento que você faz por fazer e você tem o evento que você faz com estratégia. Qual é o evento que você faz com estratégia? Aquele que você analisa, que você discute. Então, quando eu comecei a fazer evento como canal de venda, eu contei, falei, cara, como é que as pessoas se reúnem? Se você for em qualquer evento e você olhar, você vai ver que as pessoas se reúnem em grupos de 3 ou 4 pessoas. É difícil fazer uma roda muito grande. Normalmente ficam grupos de 3 ou 4 pessoas. Significa que num evento de 100 pessoas, você vai ter mais ou menos em torno de 30 a 40 grupos. O que significa que você precisa ter pelo menos 20, 30% do evento com cliente seu, com seus clientes. Por quê? Porque significa que você vai ter mais pessoas espalhadas nesses grupos vendendo o seu negócio e você precisa ter vendedor. Se você sabe que vai ter 40 grupos, você precisa, preparar pelo menos 8 vendedores para que você consiga. Então, é diferente você fazer um evento por fazer e você fazer um evento com estratégia, onde eu vou convidar 30% de cliente. Aí eu vou pegar esses clientes de 30% e vou pedir para eles convidarem amigo para transformar em lead frio mais 30%. Aí eu vou pegar os outros 40% e vou fazer 20% de lead negociação e 20% de lead frio. Ou seja, virou uma grande comunidade, virou uma emboscada. Porque se você tem 20 caras negociando, 30 amigos de cliente e 30 clientes, significa que metade do evento... Você é obrigado a converter. Ó, galera, eu falo isso pro meu time todos os dias. Alfredo, obrigado. Já valeu pra mim esse podcast, porque eu falo pro meu time todos os dias isso de vendas. Que o vendedor que não sabe matemática não vende mais, não é? Cara, ele ficou meia hora fazendo conta aqui. E ele é vendedor. Ele parecia um cara do financeiro. E no final das contas é isso. Venda isso, é conversão. É ser observador e você transformar aquela coisa que você tá vendo no insight. Então, isso que eu acho que é muito importante pra essa nova fase, porque... Evento por evento, vai todo mundo fazer. Convida aí. Mas, cara, o que adiantou tu fazer o evento e botou público que não tá qualificado? E não usou como plataforma de indicação? E não usou pra fazer relacionamento? E não produziu conteúdo? Então, isso que é o conceito do ecossistema de vendas. É você começar a fazer as coisas com vários impactos, onde você começa a otimizar muito o teu tempo e teu budget. Eu lembro que quando eu vim na imersão, ano passado, e daí eu, no momento da tua mentoria,
eu fiz a seguinte pergunta para você. Eu falei assim, ó, meu negócio é B2B, é muito difícil de chegar no decisor, indústria e tal. Enfim, expliquei todo o contexto para você. Falei assim, qual é o melhor canal de vendas na tua opinião? Eu falei, você está aqui. Você está aqui é o melhor canal de vendas. Porque aqui você está conversando com os donos, está conversando com o C-Level. Então, você tem que estar aqui. Se você vai numa turma, você conhece 50 pessoas. Se você conhece 50 pessoas, você não vai ficar amigo de 50, mas você, se for bom comercial, vai ficar amigo de 10. Se você ficar amigo de 10, essas 10 pessoas conhecem pelo menos 5 potenciais clientes pro teu negócio. Sem dúvida. Então você gerou 50 leads. É isso. Quentes. Com endosso, com indicação. Do cara que te conheceu, que vai falar, pô, troca uma ideia com o cara, conheci ele e tal. Então você não tá prospectando frio, você já tá chegando num nível de consciência abaixo, mas em algum nível de consciência. Exato. E daí, olha como a gente completou isso. Daí, num outro bate-papo contigo, daí é importante a gente prestar atenção nas conversas e sair aplicando aquilo que também, né, que outras pessoas estão te passando de conhecimento de coisas que elas já fizeram. Você falou de eu fazer tudo com intencionalidade. Na hora de você palestrar com intencionalidade, na hora de você ir num evento com intencionalidade. Se precisar, depende do evento, você pagar para palestrar, pois faça. Porque ali também você vai vender muito. Alfredo, minhas palestras vendem mais que meus vendedores. É impressionante, cara. Então, existe muito mais canal de vendas do que só aquele tradicional que a gente conhece. E às vezes, o canal tradicional é o que está mais congestionado. Os teus vendedores, os teus gestores de vendas, eles têm que encontrar canais diferentes. Tipo, pontos de todos diferentes. Uma coisa que eu acho que vale a galera entender, que é uma coisa que eu explico na minha aula aqui, é a diferença entre canal de demanda, ou seja, aquele canal que te gera demanda, que te gera o lead, e canal de venda, que é o canal que é melhor para você fechar o negócio. Então, hoje no G4, quais são os nossos canais de venda mesmo? O nosso canal de venda é telefone, o nosso canal de venda é o WhatsApp, que é o principal, o nosso canal de venda é Zoom, é call. E o nosso canal de venda é o cara visitar o nosso escritório ali, que é o canal de venda, vamos chamar de presencial. Né? Esses é onde a gente fecha negócio. São canais de fechamento de negócio. Agora, os canais de geração de demanda, aí é isso. Aí é palestra, podcast, aí tem podcast in, podcast out, aí tem evento in, que é os seus eventos, e evento out, que é o que tu participa. Aí você tem uma infinidade de canais. Cada canal desse gera uma demanda com nível de consciência completamente diferente. Então, o meu Instagram gera um lead com nível de consciência alto, que é o cara que já me segue. Um evento gera um lead qualificado, mas de nível de consciência baixo, porque o cara conheceu a gente, mas às vezes ele não segue o nosso conteúdo. Então, ele ainda não foi impactado. Então, é importante a galera só entender essas diferenças de canais, porque existem canais que são escaláveis e existem canais que são escalonáveis. Então, palestra. Cara, é difícil você conseguir criar uma estratégia para escalar palestra como canal. Porque, ou você vai ficar só dando palestra, ou você vai ter que contratar palestrantes para falar em seu nome. Então, naturalmente, vai ser mais escalonável, porque vai dar mais trabalho, vai ser mais assim. Que já é diferente de um canal de Google. Um canal, por exemplo, o evento que a gente fez aqui, a gente está transformando ele em um canal escalável. Por quê? Aqui só dá 300 pessoas. Mas eu consigo transmitir ele no YouTube. Então eu considero 2 canais. Eu considero a transmissão um canal e o evento presencial outro canal. Então aqui eu vendi 40, aqui eu vendi 27. São 2 canais diferentes que eu usei o mesmo acontecimento, o mesmo evento, para poder construir esse. Que vai virar um corte, que vai virar um conteúdo no YouTube, que vai gerar mais lead, que vai alimentar toda essa plataforma de comunicação, que é, eu acho que o maior ativo do G4 hoje, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a nossa plataforma de comunicação. Não, é muito legal. E, inclusive, eu estava aqui pessoalmente nesse evento, né? Eu aproveitei a oportunidade que eu estava em São Paulo, que não é tão simples para mim. E fui lá e adorei, sabe? Realmente vocês fizeram um negócio diferente, uma forma de vocês anunciarem, né, o remodelamento de um produto que entregou muito valor para quem estava ali. Então, quem não era cliente do G4 ainda, entendeu, teve ali uma pílula do que vocês são capazes de entregar. Então, que é o que eu falei foi muito antes. bom, cara. O seu melhor marketing sempre vai ser usar o teu produto. É isso aí. O que não está no teu currículo que você tem muito orgulho? Sem falsa modéstia. Boa pergunta, cara. Eu não sabia nem que eu tinha currículo, mas...
Botei o homem pra tancar, né? Mandei bem, né? Não, é uma boa pergunta. O que não tá óbvio pras pessoas... a gente já sabe tudo do tua capacidade de comunicar. Então, é porque acaba que, cara, são tantos anos produzindo conteúdo e falando e contando a vida, escrevendo em livro, que eu não sei se tem uma coisa. Tá escondido ainda. Tá escondido, entendeu? Tá, e se a tua carreira fosse uma viagem, qual destino que você gostaria... Qual gostaria que fosse o destino dela? Onde você queria chegar na tua carreira, depois de tudo que você já construiu? Aonde você ainda tá mirando? Cara, eu posso falar isso assim, de coração aberto, cara. Eu sou muito grato pela carreira que eu tive, cara. Eu consegui acordar a hora que eu queria, eu consegui fazer o que eu gosto, me juntar com pessoas que, porra, eu gosto de estar junto, que eu me divirto. Cara, tive sócios... Cara, nunca tive uma briga societária, bicho. Eu sempre tive sócios que são meus amigos até hoje, que são brother. Tive muito pouco problema, tive pouquíssima rixa. Eu olho pra trás, assim, e vejo o quanto fluido foi a minha... Porra, foi trabalhoso pra caramba, mas foi muito maneiro, sacou? Então, eu sou muito eu sou muito realizado, bicho. Legal. Muito mesmo, assim. E eu percebi isso, vou te falar, o dia que eu tive certeza. Foi no IPO. No IPO a gente estava ali vivendo aquele momento financeiro espetacular para todo mundo, para todos os sócios, né? E todo mundo comprando um carro, comprando uma casa, comprando alguma coisa, assim. Todo mundo, assim, né? Na mesa, na Nise, já com o IPO realizado, comprando alguma coisa para tangibilizar aquele materializar, momento, sacou? E eu falava, cara, não tem nada assim que eu queira tanto a ponto de, eu vou me dar essa parada de presente. E aí eu saí depois, no dia seguinte, antes de pegar o voo, andei na Quinta Avenida, olhei aqueles relógios. Aí falava, eu tenho dinheiro pra comprar. Mas eu falei, será que eu vou usar? Aí, vi as coisas. E até hoje, é uma coisa assim que eu sou tão realizado com a minha carreira que eu não me sinto na necessidade de ter que andar com roupa de marca. Cara, eu gosto de andar... O carro que eu ando é parceria com a Range Rover. Sabe, o relógio que eu uso é uma parceria com a Breitling. A roupa que eu uso é parceria com a Aramis. Cara, é tão maneiro isso, sacou? Do tipo... Que eu acho que... Obviamente, eu quero continuar esse legado. Ter sucesso é fácil, difícil é ter sucesso 50 anos. Isso aí. E eu tô só no começo dessa parada toda. Então, eu tenho ainda 40, 50, 60 anos para poder continuar no sucesso. Então, acho que isso vai dar muito trabalho ainda pela frente. E o meu grande sonho, eu acho que vai ser realmente minha família. Esse, para mim, vai ser minha maior empresa, minha maior startup, meu maior empreendimento. Acabou de casar. Casei essa semana. Essa, sim, vai ser minha grande empresa. E óbvio que você tem aquela ansiedade, aquela coisa do como é que vai ser o teu filho, tua filha, o que ele vai gostar, o que ele vai querer fazer, como ele vai enxergar o que o pai dele fez, como ele vai ver tudo isso. Então, isso são coisas que eu, assim, quero que lá na frente seja muito maneiro, né? E eu tenho realmente esse sonho do fundo do coração que meu filho estude numa escola que seja fundada por mim. Então, eu acho que vai ser muito maneiro isso acontecer, né? Eu lembro até que no início do G4 eu tinha um sonho muito claro, que ainda não morreu, mas eu acho que apagou um pouco. Acho que o fogo tá baixo e sonhar é isso, que é a gente ser responsável por transformar o empreendedorismo uma matéria dos colégios. E eu acho que a gente tem capacidade intelectual, acho que a gente tem capacidade financeira, acho que a gente tem autoridade e penetração na audiência dos pais, né, do 1% do Brasil, para que realmente a gente consiga ser. E aí eu teria um puto orgulho do meu filho falar, essa matéria aí, quem escreveu foi meu pai. Eu acho que isso seria um grande milestone de sucesso da minha vida. E parafraseando meu grande mentor, o Mariano, ele no podcast comigo no Extremos falou uma parada foda, que ele falou, cara, o grande sucesso da vida do homem é com quais pessoas ele vai envelhecer, e quando ele envelhecer, ele ser interessante o suficiente para que os filhos gostem de passar mais tempo com eles. Então, diria que, mais uma vez, ele me dando uma direção bem interessante de vida. Botou uma baia de uma meta. Irmão, pra finalizar... Agora, do currículo, eu acho que foi
O do currículo, essa pergunta foi muito boa, cara. Eu acho que é porque minha vida acaba sendo muito pública. Mas eu acho que uma das coisas que eu colocaria no currículo, cara, e que as pessoas talvez não saibam, todo mundo que me conhece, é o quanto de boa eu sou, sacou? Porra, eu sou muito de boa, irmão. Nada é problema, eu sou super tranquilo. Tipo, isso é um negócio que algumas pessoas ainda falam assim, pô, tu deve ser marrento. Porra, Carioca. tu tem esse jeitão, barbudo, às vezes eu tô cheio com a barba. Pô, tu tem cara de marrento e tal. E eu sou o cara mais de boa do mundo, assim, sacou? A galera às vezes fala assim, pô, te vi no avião, mas não quis atrapalhar. Eu falei, pô, irmão, tu podia me abraçar, tá ligado? Eu gostava. Tipo, porra, se eu te vejo, eu ia te abraçar e tal. Eu acho que isso é uma coisa, assim, do meu currículo. Sim. E eu sou um cara zero medo da cultura do cancelamento, eu gosto de dar minhas opiniões mesmo. Porra, não sou bom em inglês, eu não tenho problema nenhum em falar, só não posso incentivar isso. Mas eu sou um cara super de boa, assim. Isso é uma coisa até interessante que você me falou. Um dia a gente estava sentado lá na outra sede onde era a imersão antes, Texas, né? E você falou pra mim assim que a gente não tem que ter vergonha das nossas limitações. Aquilo que você não sabe fazer, cara, não tenha vergonha de falar assim. Isso. Ué, é isso. É isso. E foi mais uma grande aula que você me deu. Então, pra finalizar agora, irmão, o meu público é aquele cara ou que tá entrando no mercado agora para começar a empreender, ou às vezes é aquele que tá ali ainda como colaborador, é jovem, sabe? É uma galera mais nova. Se você pudesse voltar lá naquele rapazote lá que vendia cartão, qual é a dica de vida e profissional que você daria para ele, para que o meu público possa se colocar no lugar daquele Alfredo que vendia cartão lá no Rio de Janeiro e ter uma carreira vitoriosa e plena, né? O que é o mais importante como a sua? Invista na sua disciplina, pratique ela. Descubra o seu lugar de potência, descubra onde você é bom, potencialize isso, encontre o seu ponto fraco, administre ele. Se apaixone mais pelo futuro do que tenha orgulho do seu passado. Então entenda que o sucesso e o tesão e o prazer, ele tá no futuro. Tenha maturidade financeira antes de querer ter inteligência. O problema do inteligente é exatamente esse. Eu tenho inteligência financeira. Aí o cara vai lá, investe numa ação, perde o dinheiro, aí fica depressivo, aí cria ansiedade, aí não consegue aprender, não consegue produzir, não consegue ter disciplina. Então eu vejo que, cara, a vida o corpo alimenta a alma, alimenta a mente e o jogo tá aqui dentro. Então, o quanto mais você conseguir ter clareza das suas coisas, se cercar de pessoas boas, usar toda essa rejeição que a gente passa ao longo da jornada, todos esses momentos difíceis, como fonte de energia pro teu ego, para que você supere, para que você aguenta, para que você suporte. Essa é a grande verdade. Usa o teu ego para suportar os momentos difíceis, sacou? Essa é a grande verdade. É muito difícil uma pessoa chegar muito longe ou chegar onde ninguém chegou se ela não tiver ego. O ego, ele tem um papel muito importante. Você só tem que saber escovar ele para esse ego não virar uma arrogância. Se cerque de pessoas que vão estar com você no longo prazo, porque você deixa muita gente pelo caminho, você se afasta de muita gente, e seja frio o suficiente para se afastar das pessoas que não estão na mesma frequência que você, que não estão compartilhando a próxima fase. Isso eu acho que é muito importante. Eu deixei sócios pelo caminho, deixei amigos, deixei namoradas, e faz parte, né? Aquela frase, a vida é uma só. Então não desperdice teu tempo, tome boas decisões, erre rápido, refaça, acerte rápido. O mais importante é a velocidade e intensidade com que você vive aquilo e não o que aquilo significa. O IPO passou, hoje a gente nem fala de IPO, a ação já caiu 90%, já é outra coisa, já é outra situação, já é outra realidade. Então, seja respeitado pelo que você declara para o seu futuro e não pelo aquilo que você construiu para trás. Eu acho que a vida do empreendedor, ela está muito mais usando o presente para construir o futuro do que usando o presente para vangloriar o seu passado. Acho que essas seriam algumas palavras. Algumas palavras, hein? Pega esse discurso, pessoal. Cara, muito obrigado. Obrigado por dedicar o teu tempo aí, distribuir o
teu conhecimento, toda a tua experiência. Que Deus te dê em dobro essa energia que você emana pelo mundo, dê muita saúde para que você consiga ser esse Alfredo que quem conhece nos bastidores sabe que é uma pessoa realmente verdadeira, autêntica. Então, parabéns pelo cara que você é. Parabéns pro teu pai, pela tua mãe por ter criado você assim. Você deve ser um orgulho para eles. E, cara, conte sempre comigo. THX vai estar junto com o G4 até a morte. Vamos botar aqueles 1 milhão de emprego pra dentro. Tamo junto. Estaremos em Nova York para comemorar esse marco. Isso aí. E eu vou deixar um presente pra turma, galera. Ó, quem quiser ganhar o meu primeiro livro de graça, é só ir lá no meu Instagram, @AlfredoSoares, e mandar um direct pra mim falando hype. Se vocês mandarem lá hype, vocês vão receber um link pra baixar de graça. Não é sorteio. O meu primeiro livro, Bora Vender, a melhor estratégia e atitude. Então tá aí o presente pra quem ficou com a gente até o final ouvindo o podcast. Boa. Galera, valeu. Mais um episódio concretizado com sucesso. Muitos insights aqui, muitos ensinamentos. Se não anotaram tudo, volta, vê o episódio de novo, anota. Me manda um direct lá se tiver alguma dúvida. Bora trocar ideia e vamos empreender. Vamos ajudar também o G4 aí nessa meta aí de 1 milhão de empregos. Um abraço e até a próxima. Valeu.